O Tribunal Regional Eleitoral determinou que o Facebook apresente em 5 dias informações sobre postagens patrocinadas de 13 pré-candidatos de Mato Grosso. Mas, afinal, o que é permitido? O que diz a legislação eleitoral? E é para responder esse e outros questionamentos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o advogado especialista em direito eleitoral Hélio Ramos. Boa tarde. Boa tarde. Na internet, o que é que o candidato pode fazer? Hoje, nós estamos no período da pré-campanha. A pré-campanha foi uma alteração legislativa introduzida em 2015, que ela está com muita força nessa pré-eleição, tendo aí uma série de atos que podem ser realizados pelos chamados pré-candidatos. O pré-candidato pode falar tudo, menos pedir voto. Ele pode se utilizar desse período para poder, em tese, discutir programas e propostas para trazer o bem comum da sociedade, sem efetivar gastos, porque ele ainda não tem... Esse aí é o problema lá com o Facebook. Esse é o problema com o Facebook. Facebook. Porque teve impulsionamento. Porque o impulsionamento, geralmente de páginas comerciais, quer dizer, ele é ou feito teve, com dinheiro. ou existe uma suspeita forte de que ocorreu o impulsionamento. E é isso que o Ministério Público quer com essa ação cautelar, determinando ao Facebook, através da liminar do juiz, que preste as informações de quem pagou. Porque se pagou, é ilegal, é irregular. Incorre em propaganda extemporânea, ou seja, propaganda feita antes do período eleitoral, porque eles são pré-candidatos e não são candidatos. E se pagou, pode, em tese, haver a discussão de um abuso da propaganda ou um abuso de poder econômico, porque se utilizou financeiramente de uma prática que é vedada no período pré-eleitoral, pré-campanha. E além dessa questão aí de pré-campanha, do período ser pré-eleitoral, tem uma outra questão. O candidato nesse momento, o pré-candidato nesse momento, ele não pode ter gastos, até porque o nome dele não foi aprovado em convenção e ele não tem o CNPJ da candidatura dele. Correto. O CNPJ, hoje os prazos são assim, em virtude do encurtamento do processo eleitoral. Nós vamos ter 45 dias de campanha propriamente dita. As convenções a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Do dia 5 de agosto ao dia 15 de agosto, os pedidos de registro. O pedido de registro gera o CNPJ. Aí o candidato tem 3 dias para poder abrir a conta. Né? Aliás, ele tem 10 dias para abrir a conta. O banco tem 3 dias após o protocolo dele para poder fornecer a conta. Aí ele começa a arrecadar. Depois que ele tiver o dinheiro, ele pode gastar. Como é que ele está gastando agora se tudo isso que eu disse ainda não ocorreu? Ou seja, há um descumprimento à norma. Se isso ocorreu, falando em tese. Quer dizer, se teve impulsionamento, como é que ele gastou sem ter arrecadado? Houve a utilização indevida de um pagamento de propaganda fora de época, que pode dar 2 repercussões, também falando de acordo com, a gente vai dizer, em tese novamente, né? Ou seja, ele pode incorrer com a propaganda extemporânea, porque ele fez fora de época o impulsionamento procurando se autopromover e utilizou de um meio econômico, causando um abuso de poder econômico. E uma outra questão aí que deve ter uma fiscalização bem forte aí na campanha desse ano, são as chamadas fake news, não é isso? Sim, as fake news são notícias criadas, inclusive por sites feitos de última hora, muito toscos, assim, sem nenhum cuidado, nenhum preparo, para poder simplesmente dissimular, inclusive através de robôs eletrônicos nas redes sociais, a autopromoção ou a negativação de uma determinada figura pública, né? E as fake news, existe uma preocupação na sua coerção para poder evitar com que haja uma quebra no princípio da igualdade da disputa, no princípio da lisura do pleito, ou seja, para que a gente tenha uma eleição limpa. E as penalidades? Que tipo de penalidade no caso, por exemplo, aí, num caso hipotético, a justiça consegue descobrir que um determinado candidato estimulou a distribuição de fake news para denegrir a imagem de um outro adversário. Nesse caso, o que é que pode ocorrer? Na verdade, a gente tem que analisar a gravidade do fato.
Porque antes, a questão do abuso de poder econômico, do poder da propaganda institucional, do poder político, do poder de autoridade, a gente tinha a questão da potencialidade do fato. A nova e a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral trata da questão da gravidade. Que gravidade que foi essa conduta? Em cima disso, pode repercutir em cima de uma multa, em cima de uma cassação de um registro, através da declaração do abuso, da propaganda, do abuso de poder econômico, gerando, inclusive, a cassação e a decretação da inelegibilidade de alguém que, porventura, tenha cometido graves fatos de publicação e de reiterada conduta no sentido de perturbar o processo eleitoral, se utilizando de meios econômicos escusos. E a Justiça Eleitoral, para a eleição desse ano, ela não proíbe a crítica de um candidato a outro. O que ela vai proibir e vai fiscalizar é a mentira. Na verdade, a crítica, ela já é prevista no Código Eleitoral e na legislação eleitoral desde 1960, né? Desde que nós temos o Código Eleitoral atual. Então, a crítica construtiva ou a crítica do debate em relação a propostas políticas, ela tem que ser incentivada para que a gente possa, ali na discussão, crescer politicamente e crescer enquanto sociedade. O que se tolhe, o que se procura proibir, não só nessa eleição, é a questão da crítica destrutiva, que trata de assuntos particulares, que não tem nada a ver com o processo político. Agora, quando, por exemplo, um determinado candidato, ele teve o nome dele envolvido em casos de corrupção, por exemplo, foi condenado, se o adversário dele apontar isso durante a campanha, isso pode. São fatos públicos e notórios. Se há uma condenação criminal, uma condenação por improbidade administrativa, algum tipo de fato que é público e notório, não se trata de crítica destrutiva ou ofensiva à honra e à moral daquele candidato. É um debate mais acirrado do processo político, que inclusive o Tribunal Superior Eleitoral tem várias jurisprudências no sentido de colocar que isso não é fake news, isso não é um ataque à honra pessoal. É o quê? É o dever de que o processo político esclareça para a população em quem que ela está votando. Se o cidadão tem uma condenação criminal, tem que todo mundo saber. Quer dizer, e nesse caso da crítica, teve até uma manifestação do ministro Luiz Fux, do TSE, de que não só a crítica, né, mas a sátira, o humor, eles estão permitidos durante a campanha. Eu até vi essa manifestação do ministro e ela vem no sentido de que, pela própria formatação do povo brasileiro, a forma como a gente enxerga e a gente trabalha o processo eleitoral, você não pode também engessar muito o processo político. Ou seja, algumas coisas elas têm que acontecer. E outra é a questão da liberdade de manifestação de pensamento e algo que lhe é muito caro, Lúcio, que é a liberdade de imprensa, que tem que ser como um bem jurídico da democracia, guarnecido, protegido, tutelado. Então são duas liberdades, a de expressão e a liberdade de imprensa. Ou seja, são duas coisas que têm que ser protegidas. O que se coíbe? O que se quer que não exista? O abuso. Ou seja, aquela pessoa que se utiliza da liberdade para transformar isso em libertinagem. Mas aí nós temos instrumentos processuais, nós temos ações para poder tomar providência em relação a isso. E aquilo que se falava agora há pouco aqui, dos fatos públicos e notórios, a gente está acostumado a ver isso, né? A sátira e o humor, utilizando esses fatos lá no WhatsApp. Né? Uma coisa que deve ser colocada é o seguinte: a Constituição veda a crítica pelo anonimato. Então, se eu quero fazer uma crítica, inclusive jocosa, irônica, eu tenho que me identificar. Essas questões dos não pode ser apócrifo. E apócrifo, anônimo, isso é uma coisa vedada. Então, assim, é livre a manifestação de pensamento, mas é vedado o anonimato. Então, é claro isso. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade.